Loucura, loucura, loucura. Já imaginou um trem que flutua? Gente, que loucura, que loucura! Pensa comigo aqui, rapidinho. Você está em uma estação, esperando o trem para viajar. Mas quando ele chega, algo é totalmente diferente. Ele não faz aquele barulho de ferro com ferro, sabe? Aquele techá, techá, techá que a gente conhece. Em vez disso, ele desliza suavemente, silencioso, e o mais incrível de tudo, ele não está tocando nos trilhos. É isso mesmo que você ouviu, ele está flutuando, flutuando de verdade, a alguns centímetros do chão. Parece coisa de filme de ficção científica, de um futuro muito, muito distante, não é mesmo? Mas acredite, essa tecnologia já existe e está transformando o mundo. Essa maravilha da engenharia se chama maglev. O nome vem do inglês, de levitação magnética. É uma ideia simples e genial ao mesmo tempo. Usar a força dos ímãs para levantar um trem inteiro e empurrá-lo para frente em velocidades impressionantes. É como se o trem estivesse surfando em uma onda invisível de energia. Esqueça tudo o que você sabe sobre trens. O maglev não precisa de rodas, de eixos, nem de motor a combustão. Ele é a prova de que a criatividade humana não tem limites. É a tecnologia a serviço de um sonho, viajar mais rápido, com mais conforto e, o melhor de tudo, cuidando do nosso planeta. É ou não é uma ideia sensacional? Imagine a cena. Você entra nesse trem, senta em uma poltrona super confortável e, em vez de um solavanco, sente apenas um impulso suave para frente. Olhando pela janela, a paisagem passa como um borrão, porque você está viajando a uma velocidade que pode ultrapassar os 600 km por hora. É mais rápido que um carro de Fórmula 1, quase a velocidade de um avião comercial. Uma viagem que hoje levaria horas, como ir do Rio de Janeiro a São Paulo, poderia ser feita em menos de uma hora. Já pensou nisso? É a chance de conectar cidades, pessoas e oportunidades de um jeito que nunca vimos antes no Brasil. Essa não é apenas uma história sobre tecnologia, é uma história sobre o futuro. Um futuro onde as distâncias ficam mais curtas e o tempo se torna nosso aliado. É sobre como podemos usar a ciência para resolver problemas reais, como o trânsito caótico das grandes cidades e a poluição do ar. O maglev é mais do que um meio de transporte, é um símbolo de progresso, uma porta aberta para um mundo mais conectado, mais eficiente e muito, mas muito mais emocionante. Então, vem comigo nessa viagem e vamos descobrir juntos todos os segredos por trás desse trem que flutua. Prepara o coração porque a nossa próxima parada é o futuro. Agora você deve estar se perguntando, mas Luciano, como é que essa mágica acontece? Como um trem de toneladas consegue flutuar? A resposta está em uma força da natureza que a gente aprende na escola, mas que aqui é usada de um jeito espetacular, o magnetismo. Sabe quando você brinca com dois ímãs? Se você tenta juntar os lados iguais, os polos iguais, eles se repelem, certo? Eles se empurram, criam uma força invisível que não deixa eles se tocarem. É exatamente esse princípio, essa briga entre os ímãs, que faz o trem maglev levitar. É a ciência imitando a vida, usando uma força de repulsão para criar algo incrível. A pista do maglev, que a gente chama de guia, e a parte de baixo do trem são equipadas com ímãs superpotentes. Mas não são ímãs comuns, são eletroímãs, que ficam muito mais fortes quando a eletricidade passa por eles. Quando o sistema é ligado, os ímãs da guia e do trem são programados para terem os mesmos polos virados um para o outro. O resultado? Uma força de repulsão magnética gigantesca, tão forte que consegue levantar o trem inteiro, com todos os passageiros e bagagens, e mantê-lo flutuando no ar. É uma engenharia de precisão, calculada milimetricamente para que ele flutue na altura certa, sem tocar em nada. Mas não basta só flutuar, o trem precisa se mover, e rápido. E aí entra a segunda parte da mágica.
Os mesmos campos magnéticos que levantam o trem também são usados para empurrá-lo para frente. A guia magnética à frente do trem cria polos opostos aos do trem, puxando-o como um ímã gigante. Ao mesmo tempo, os ímãs que ficaram para trás mudam de polaridade para repelir o trem, empurrando-o por trás. É um sistema inteligente de puxa e empurra que acontece milhares de vezes por segundo. Essa troca constante de polos cria uma onda magnética que carrega o trem, fazendo-o acelerar de forma suave e contínua, sem trancos. O mais fantástico de tudo isso é que, como o trem não toca nos trilhos, não existe atrito. O atrito é o que freia as coisas no nosso dia a dia e gasta energia. Sem ele, o maglev consegue atingir velocidades inacreditáveis com muito menos esforço e energia do que um trem convencional. É por isso que ele é tão silencioso e eficiente. A única resistência que ele enfrenta é a do ar. É a física trabalhando a nosso favor, de uma forma elegante, poderosa e, acima de tudo, muito inteligente. É a prova de que, com criatividade, podemos superar as barreiras da natureza e criar um movimento quase perfeito. Para um trem tão especial, a construção precisa ser igualmente fantástica. Não é qualquer trilho que serve para o maglev. A guia, que é a estrada por onde ele passa, é uma verdadeira obra de arte da engenharia. Ela é geralmente construída em concreto armado de altíssima resistência e elevada sobre pilares, parecendo um viaduto futurista. Essa estrutura precisa ser extremamente precisa. Qualquer pequeno desnível ou desalinhamento poderia comprometer a segurança e o desempenho do trem em altíssima velocidade. Por isso, a construção usa tecnologia de ponta, com lasers e GPS para garantir que cada milímetro esteja exatamente no lugar certo. Dentro dessa estrutura de concreto, são instalados os eletroimãs e todo o sistema eletrônico que vai controlar o campo magnético. É um trabalho minucioso, quase artesanal, mas em uma escala gigantesca. São quilômetros e quilômetros de cabos, sensores e bobinas magnéticas, todos conectados a uma central de controle computadorizada. Os materiais usados são os mais modernos que existem, como ligas metálicas leves e supercondutores, que conseguem gerar campos magnéticos poderosíssimos com um gasto mínimo de energia. É a combinação perfeita entre a força bruta do concreto e a delicadeza da eletrônica de ponta. E o trem? O trem é um capítulo à parte. Ele é projetado para ser, ao mesmo tempo, super leve e extremamente resistente. Sua carroceria é feita com materiais compostos, como fibra de carbono e ligas de alumínio, os mesmos usados em aviões e carros de corrida. Isso ajuda a diminuir o peso, o que facilita a levitação e economiza energia. O design do trem, sua aerodinâmica, é pensado para cortar o ar da forma mais eficiente possível. O formato de bala ou de gota não é por acaso. É para reduzir a resistência do ar, que se torna um grande desafio em velocidades tão altas. Por dentro, o trem é puro conforto e tecnologia. As janelas são maiores para que os passageiros possam aproveitar a vista em alta velocidade. Os assentos são ergonômicos e o espaço interno é generoso. Mas o coração do trem está na sua base, onde ficam os poderosos eletroimãs que interagem com a guia. Esses sistemas são redundantes, ou seja, existem sistemas de backup para tudo. Se um falhar, outro assume imediatamente. A construção de um maglev é um projeto monumental que envolve milhares de pessoas, dos engenheiros que projetam no computador aos operários que montam tudo no campo, todos trabalhando juntos para tirar esse sonho do papel e colocá-lo para flutuar nos trilhos. Depois que a guia está pronta e os vagões do trem saem da fábrica, começa uma fase que é, talvez, a mais importante de todas: a montagem e os testes. A segurança aqui não é só uma prioridade, é uma obsessão. Cada peça, cada parafuso, cada conexão elétrica é checada e rechecada dezenas de vezes.
Os vagões são cuidadosamente posicionados sobre a guia usando guindastes gigantes, em uma operação que exige precisão milimétrica. Uma vez sobre a guia, as equipes de engenheiros começam a conectar todos os sistemas do trem à central de controle, preparando-o para ganhar vida pela primeira vez. É um momento de grande expectativa para todos os envolvidos. A primeira vez que o trem levita é um marco. Mas ele não sai correndo por aí logo de cara de jeito nenhum. Primeiro, são feitos testes estáticos, com o trem parado, mas flutuando. Os engenheiros medem a estabilidade da levitação, o consumo de energia, a comunicação com a central de controle e o funcionamento de todos os sistemas internos, como ar-condicionado, portas e iluminação. Eles simulam todo tipo de situação, desde uma queda de energia até condições climáticas extremas, para garantir que o trem responda de forma segura em qualquer cenário. É um processo longo e detalhado, onde nada pode passar despercebido. Superada a fase estática, começam os testes de movimento e a velocidade vai aumentando aos pouquinhos. Primeiro, o trem anda a 10 km por hora, depois 50, 100 e assim por diante. A cada nova marca de velocidade, o trem é parado e inspecionado por completo. Sensores espalhados por toda a guia e pelo trem coletam uma quantidade absurda de dados: vibração, temperatura dos ímãs, pressão do ar. Tudo é monitorado em tempo real. Muitas vezes, os primeiros passageiros são sacos de areia ou bonecos de teste cheios de sensores, para simular o peso das pessoas e medir como o trem se comporta com a carga máxima. Somente depois de meses, e às vezes anos, de testes rigorosos, e depois de quebrar recordes de velocidade com segurança, o trem é finalmente certificado para transportar passageiros. Essa fase de testes é o que garante que a sua viagem seja não apenas super rápida, mas também uma das mais seguras do mundo. Na verdade, o sistema maglev é considerado extremamente seguro porque o formato da guia abraça o trem, tornando um descarrilamento praticamente impossível. É a tecnologia e o cuidado humano trabalhando juntos para criar uma experiência de viagem revolucionária e, acima de tudo, totalmente confiável. A ideia de usar ímãs para fazer um veículo flutuar não é de hoje, não. É uma daquelas ideias geniais que parecem ter saído da cabeça de um inventor meio maluco, mas que, na verdade, foi sendo desenvolvida por muita gente ao longo do tempo. As primeiras patentes e conceitos de transporte por levitação magnética surgiram lá no começo do século XX. Imagina só, em uma época de trens a vapor, barulhentos e cheios de fumaça, alguns visionários já estavam sonhando com trens silenciosos que flutuavam no ar. Era uma ideia tão à frente do seu tempo que levou décadas para que a tecnologia pudesse, finalmente, alcançá-la. O grande salto aconteceu na segunda metade do século XX, quando países como a Alemanha e o Japão começaram a investir pesado em pesquisa e desenvolvimento. Eles viram no maglev uma solução para seus problemas de transporte. Países com muita gente e pouco espaço precisavam de uma forma de mover as pessoas de maneira rápida e eficiente entre as cidades. Foram anos de estudos, protótipos e muitos desafios. Construir ímãs potentes o suficiente, criar sistemas de controle precisos e garantir a segurança eram obstáculos gigantescos. Mas a persistência desses pioneiros abriu o caminho para o que temos hoje. Hoje, os dois países que estão na vanguarda do maglev são a China e o Japão. Na China, em Xangai, já funciona a primeira linha comercial de maglev de alta velocidade do mundo, conectando o aeroporto ao centro da cidade. É uma viagem de 30 quilômetros que dura menos de 8 minutos, atingindo mais de 430 quilômetros por hora. É uma vitrine da tecnologia para o mundo todo. Já o Japão está construindo a linha mais ambiciosa de todas, a Chuo Shinkansen, que vai ligar Tóquio a Nagoya. Esse trem, chamado de SC Maglev,
já quebrou o recorde mundial de velocidade, ultrapassando os 600 km por hora em testes. É o futuro acontecendo diante dos nossos olhos. A história do maglev é uma lição de perseverança e visão de futuro. Começou como um sonho distante, enfrentou desconfiança e desafios técnicos enormes, mas, graças à dedicação de cientistas e engenheiros do mundo todo, tornou-se uma realidade impressionante. E o Brasil? Nós temos aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro, um projeto pioneiro chamado Maglev Cobra, uma tecnologia nacional que usa um sistema mais simples e barato, ideal para transporte urbano. É a prova de que o Brasil também tem talento e criatividade para participar dessa revolução nos transportes. Quem sabe um dia não vemos essa tecnologia conectando nossas cidades. Então, depois de conhecer toda essa tecnologia, a gente para e pensa: o que o maglev realmente muda na nossa vida, no nosso dia a dia? A resposta é: tudo. A primeira grande mudança é a percepção do tempo e da distância. Viagens que hoje são longas e cansativas, que nos obrigam a pegar um avião ou passar horas na estrada, poderiam se tornar simples passeios. Imagine morar em uma cidade mais tranquila, no interior, mas trabalhar na capital, chegando lá em menos de 1 hora. O maglev pode redesenhar o mapa das nossas vidas, nos dando mais liberdade de escolha sobre onde morar, trabalhar e passear. Além da velocidade, um dos maiores trunfos do maglev é a sustentabilidade. Ele é movido a eletricidade, o que significa zero emissão de gases poluentes no local de operação. Se essa eletricidade vier de fontes limpas, como solar, eólica ou hidrelétrica, temos um meio de transporte quase 100% ecológico. Pense no impacto positivo disso para o nosso planeta. Menos poluição nas cidades, menos dependência de combustíveis fósseis e um passo gigante na luta contra as mudanças climáticas. É a tecnologia nos ajudando a construir um futuro mais verde e respirável para as próximas gerações. Isso é ou não é inspirador? Outro benefício incrível é o baixo custo de manutenção. Como o trem não tem contato físico com a guia, não há desgaste de peças como rodas e trilhos, que são uma fonte constante de despesas nos trens convencionais. Menos desgaste significa menos peças para trocar, menos interrupções para consertos e, no final das contas, uma operação mais barata e confiável a longo prazo. Além disso, a viagem é extremamente silenciosa e suave, o que representa um salto em qualidade e conforto para os passageiros. É o fim dos solavancos e do barulho ensurdecedor, transformando o tempo de viagem em um momento de relaxamento ou trabalho. O maglev é mais do que um trem, é uma promessa de um futuro melhor. Um futuro com cidades mais integradas, um meio ambiente mais saudável e pessoas com mais tempo para o que realmente importa. É um convite para a gente sonhar alto. Imagine redes de trens flutuantes cruzando o Brasil, conectando o Nordeste ao Sul, a Amazônia ao Sudeste, em questão de horas. Imagine um mundo onde viajar por terra seja tão rápido quanto voar, mas com muito mais conforto e sem agredir o planeta. Essa tecnologia já está aí, batendo na nossa porta. Cabe a nós, agora, abrir essa porta e acelerar em direção a esse futuro brilhante. Que loucura!